Amém. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Pegue ela, por favor. Pegue na sua mão. Amém? Isso. Erga ela bem alta assim, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir essa Bíblia que você tem nas suas mãos, no livro de João. João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 29, diz assim: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre esse texto da tua palavra e que ele seja bênção na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar com a gente, que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Estamos prontos a ouvir a tua voz, estamos carentes de ouvir a tua voz. Senhor, como foi abençoado o momento do louvor, o momento, Senhor, do início, da abertura, como foi abençoado, Senhor, cada tempo. Agora a gente pede que não seja diferente, mas que o Teu Espírito nos conduza. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Que a distância entre o nosso ouvido e o nosso coração seja encurtada agora. E que cada palavra que entrar pelos nossos ouvidos desça no nosso coração e encontre uma terra fértil em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós queremos receber a bênção de Deus, não é? Você quer receber a bênção de Deus? Quem quer receber a bênção de Deus? Amém? Amém? Você está disposto a receber a bênção de Deus? Todos nós, né? Quem não está disposto a receber a bênção do Pai? Todos nós desejamos ter. Todos nós desejamos ter as coisas que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário por nós. Inclusive, aqueles que são mais antigos vão lembrar de um hino, de um corinho, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Quantos lembram? Aí, tá vendo? Ó? Esses que lembram têm mais de 10 anos de igreja. Tá vendo? Com certeza. Tá vendo? As bênçãos do Pai para nós são grandes e elas não têm fim. São muito grandes as bênçãos do Pai para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem lembra desse texto de cor, levanta a mão. O que diz lá? Ninguém lembra? Salmo 23, 1. Aí você lembra, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem para aqueles que o amam. Olha que coisa linda. O que Deus tem preparado para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que coisa maravilhosa. A pessoa que mais recebeu do Pai em toda a história bíblica, foi a pessoa que mais teve relacionamento com Ele. Quem foi? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Aí, esse texto diz isso. Olha que coisa interessante. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus, ele estava preocupado com o coração do Pai. Ele estava preocupado com como é que estava indo o coração do Pai. Como é que estava andando o coração do Pai. Como é que estava batendo o coração do Pai. Ele estava preocupado com o coração dele. Ele queria saber se estava tudo bem com o Pai. O profeta, ele é assim. Ele está sempre nos altos lugares. Ele está sempre buscando a vontade de Deus. Ele está querendo saber se vai tudo bem com Deus. É lógico que vai tudo bem com o Senhor. Mas ele quer saber como é que está pulsando o coração do Pai. Pelo que o coração do Pai está batendo. E o Senhor Jesus diz aqui que ele procurava agradar o Pai. E você? Você tem procurado agradar o Pai? Então, se você está anotando, o tema dessa mensagem é: como está o coração do Pai? Como é que está o coração do Pai? Como é que está o coração do seu Pai? Como é que Jesus agradava
o Pai. Jesus diz assim que ele fazia tudo o que agradava o Pai. Por isso que não faltava nada para ele. Por isso que ele tinha tudo, em todo o tempo, porque ele sempre fazia o que agradava o coração do Pai. Então, eu quero dar 3 formas para você de como Jesus agradava o Pai. Primeira forma, Jesus era submisso ao Pai. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você quiser agradar o Pai, seja submisso. Amém? Alguns textos bíblicos que revelam isso, que Jesus era submisso ao Pai. Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus diz assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Que coisa linda. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, que Jesus tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha como ele era submisso ao Pai. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim que, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ninguém, queridos, em todas as linhas dos 66 livros da Bíblia, foi mais submisso a Deus do que Jesus. Nem Moisés ou Paulo ou qualquer outro herói que você possa imaginar, bíblico, foi mais submisso do que Jesus. Nenhum. Entre todos eles, Jesus foi o mais submisso. Talvez uma das marcas do caráter de Jesus que mais nos encanta, mais nos fascina, mais nos comove, mais nos leva adiante na caminhada bíblica seja essa, de que Jesus era submisso ao Pai. E aí ele pode fazer essa afirmativa aqui: eu faço tudo o que lhe agrada. Será que se alguém perguntasse para você assim, se você faz tudo que agrada a Deus, você poderia dizer, não, eu faço tudo o que lhe agrada? Smith Wigglesworth, no seu ministério, ele ressuscitou 17 mortos. Diz que quando Smith chegava num velório, não tinha mais velório, porque o morto ressuscitava. 17 mortos no seu ministério. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: não se deve louvar a palavra de Deus. Devemos recebê-la e obedecê-la. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente louva a palavra, e a gente louva cantando. Quantos cânticos nós fizemos aqui da palavra? São todos baseados na palavra, e a gente louva a palavra, mas muitas vezes a gente não obedece a palavra. Você deve louvar a palavra sim, deve louvá-lo, deve louvar o Senhor e a sua palavra, mas você deve obedecer a palavra. Né? Os homens têm uma propensão maior a obedecer, porque eles já têm em casa quem manda, então fica mais fácil a obediência, não é? A gente já está, né, o nosso coração já está pronto para obedecer, né? A gente já tem quem manda em casa, então a gente sabe qual é o caminho certo, né? Mas, brincadeiras à parte, muitas vezes a gente reluta a obedecer a Deus e sermos submissos a Ele, porque a gente não tem a totalidade da visão da nossa vida. A gente só enxerga uma parte dela. A gente não consegue enxergar além. A gente só enxerga um pedacinho da nossa vida. A gente só enxerga o momento que a gente está vivendo. A gente só enxerga aquilo que está diante dos nossos olhos. E mesmo que você faça planos por muitos anos, você tenha plano aí para 5, 10, 15, 20 anos, mesmo assim, a sua vida é limitada. Porque na verdade, querido, nós estamos sendo preparados para quê? Para uma outra vida. Você está sendo preparado para uma outra vida, é uma outra etapa da sua vida. A sua vida não para aqui nessa terra, a sua vida continua. Tem muitos e muitos e muitos anos, tem uma vida de eternidade para você. Então, o que você vê hoje é pequeno em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que você tem que entender. Em Jó, capítulo 23, ele diz assim: mas Ele sabe o meu caminho. Jó 23, 10. Ele sabe o meu caminho. Deus sabe o seu caminho. Deus sabe o seu caminho. Deus conhece a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus conhece você.
Amém? Deus conhece você. Deus te conhece, Deus sabe quem é você, lá no íntimo, nem a sua mulher sonha quem você é, nem seus filhos sabem quem você é, mas Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Então, até que ponto nós temos sido obedientes a Deus? Porque nada agrada mais a um pai do que a obediência do seu filho. Nada agrada mais. E aí como que a gente pode ser obediente na visão que a gente está, na visão da igreja, na visão do MDA? Você que está nos visitando, MDA significa modelo de discipulado apostólico, é o nosso modelo que nós temos usado na igreja. Modelo de discipulado apostólico é um modelo de discipulado 1 a 1. Então eu tenho os meus discípulos têm os discípulos deles e assim por diante. E como é que a gente pode ser obediente na visão que a gente está como igreja? Primeira coisa, a gente precisa ser, para a gente ser obediente na visão do MDA, eu preciso ser fiel ao meu discipulado. Nos dois sentidos. Com o meu discipulador e com o meu discípulo. Eu preciso ser fiel nos dois sentidos com ele. Eu preciso caminhar no discipulado com o meu discipulador, eu preciso caminhar no discipulado com o meu discípulo. E aí, queridos, o nosso discipulado é semanal. Nosso encontro é semanal. Toda semana você precisa encontrar o seu discípulo. Ah, pastor, não tenho dado conta, eu tenho muito discípulo, então passa alguns discípulos para outros discipuladores, mas você precisa encontrar seu discípulo semanalmente. Você precisa encontrar o seu discipulador semanalmente. Você precisa ter um encontro com ele. Ah, pastor, não dá para a gente se encontrar pessoalmente. Tudo bem, querido. Faz por Skype, faz por telefone, faz por sinal de fumaça. Eu não me importo, mas faça o seu discipulado. Entendeu? Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: seja fiel no seu discipulado. Amém? Quer bênção? Seja fiel no discipulado. Querido, entenda algo, nós precisamos de você. A gente precisa de você porque existem muitas pessoas que precisam ser cuidadas. Existem muitas pessoas que necessitam ser amadas. Existem muitas pessoas que necessitam ser direcionadas. E você é um instrumento de Deus para isso. E para você discipular, você só pode discipular se você estiver sendo discipulado. Se não estiver sendo discipulado, não tem como discipular. Segundo, como que você pode ser obediente na visão? Sendo fiel na sua célula. Amor da minha vida, você precisa ser fiel na sua célula. Ah, pastor, essa semana não fui porque o meu gato morreu, teve disenteria. Ah, é, querido. Você dá mais valor para o gatinho do que para a célula. Aí quando tem aqui a bênção de Deus, não, Senhor. Aí a gente vai na célula, vai na oração, vai no monte, a gente dá uns pulos, né? Quando a gente quer a bênção. Mas quando não precisa, não, hoje está frio, aí está um frio para sair de casa, então, querido, você não pode faltar. Sabe por quê? Você precisa honrar os seus irmãos que estão lá te esperando. Você precisa honrar os seus irmãos, você precisa honrar o seu líder de célula, você precisa honrar o seu anfitrião, que ficou lá esperando você, que preparou a comida para você ir. Você precisa honrar ele. Você precisa falar, não, eu vou, pode deixar. Por quê? Porque se você falta, não é a mesma coisa. Terceiro, como que você é obediente na visão do MDA? Você é obediente no culto, não faltando no culto. Querido, nós temos 12 células na igreja hoje. Estamos para multiplicar as células. Por quê? Porque já cresceu demais. Então, se a nossa célula é de 8 a 16, a média das células, segundo os relatórios que os próprios líderes têm me passado, são de 10 a 11 pessoas. São 10,50 alguma coisa pessoas por célula. Bom, se são 10 alguma coisa, vamos arredondar para baixo, 10 pessoas por célula, são 12 células. Quantas pessoas tem na célula hoje? Você que é bom de matemática? 120. Olha quantas cadeiras vazias tem. Nós temos 110 cadeiras aqui dentro. Significa o quê? Que as pessoas que estão indo na célula não estão vindo à igreja. Por quê? Ah, pastor, mas eu convido. Querido, está faltando incentivo. Está faltando incentivo. Está faltando incentivo da sua parte. Está acontecendo alguma coisa que precisa ser mudada. Deu para entender? O Espírito Santo encaixou aí?
Precisa mudar alguma coisa, a gente precisa trazer as pessoas para o culto. Ah, quer dizer que sempre vai ser assim? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa incentivar as pessoas para vir, porque senão elas vão ficar só na célula, vão ficar só no MDA, mas falta a terceira parte do nosso fundamento, que é o culto. A gente tem que conhecer a pessoa, a gente tem que abraçar a pessoa, a gente tem que estar com ela aqui, ela tem que ser alimentada no culto. Ela não é alimentada na célula? É, mas aqui no culto é importante. Por quê? Porque aqui quando ela recebe a palavra pela primeira vez, lá na célula ela vai discutir, mas aqui ela recebe a palavra pela primeira vez, então tem que incentivar. Você sabe se o seu discípulo veio no culto ou não? Você sabe por que nós demos para os líderes de célula? Nós já demos, ó. Se você, líder de célula, não recebeu, está no seu e-mail, porque eu mandei. Está lá no seu e-mail uma planilha, que é para você ver se o seu discípulo veio no culto. Ah, ele não veio no culto. Puxa, não veio no culto. Então você chega em casa e liga para ele. Filho, o que aconteceu? Por que você não foi no culto? Ah, eu não fui no culto porque estava frio demais. Ah, está precisando de blusa? Eu te arrumo. Ah, eu não fui no culto porque choveu. Opa, está precisando de carona? A gente dá um jeito. Dá para entender? A gente precisa, irmãos. Precisamos vestir essa camisa, em nome de Jesus. Segundo lugar, como é que Jesus agradava o Pai? Olha só, sem a gente esquecer da ideia central, né? Se a gente deseja as bênçãos do Pai, a gente tem que agradar o Pai. Olha só, Jesus agradava o Pai se dedicando à obra dele. Então Jesus servia. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, se você quiser agradar o Pai, você precisa servir. Sabe o que Jesus disse? Ele falou assim, aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que vos sirva. Quer ser grande? Comece servindo. Eu não tenho problema em servir, graças a Deus, isso está no meu DNA. Se precisar limpar a cadeira, a gente limpa, se precisar varrer, a gente varre, se precisar limpar a banheira, a gente limpa, se precisar que for para servir, eu estou pronto para servir. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é posição de pastor que vai me impedir de servir os meus irmãos. Se eu precisar lavar o pé dos meus irmãos, eu vou lavar. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que a carga é muito pesada para um carregar sozinho. Você concorda comigo? Temos que dividir a carga. Você tem que servir junto comigo. Aliás, nós estamos aqui para servir uns. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu estou aqui para te servir. Eu? Você só serve se você estiver servindo. Você só serve se você servir. Se você não servir, você não serve. Né? Olha só aqui que alguns textos bíblicos de Jesus se servindo ao Pai. Em Lucas capítulo 2, versículo 49, ele tinha 12 anos de idade e ele estava no templo. Os pais estavam desesperados, Maria e José atrás de Jesus. Sabe o que Jesus estava? No templo. Quando eles encontram Jesus, sabe o que ele fala? Convinha-me cuidar dos negócios do meu Pai. Ele estava cuidando dos negócios do Pai. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não julgo pela minha própria vontade, e sim na vontade daquele que me enviou. Em João 4,34 ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 17, versículo 4, o Senhor Jesus orando, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. Que inspiração, irmãos. Que inspiração para o nosso coração, quando a gente observa Jesus se dedicando à obra do Pai. Os dons que você tem, queridos, é para servir os seus irmãos. Os dons que eu tenho é para servir você, os dons que você tem para me servir, assim vice-versa. A gente vai servindo uns aos outros. E servindo uns aos outros, nós estamos servindo a Deus. O que João diz lá na primeira epístola? Ele diz assim, que se eu não servir os meus irmãos, eu não posso dizer que eu sirvo a Deus. Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo. Agora, você há de convir comigo que é muito mais fácil a gente amar a Deus, não é? Por quê? Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é tremendo, Deus dá as bênçãos para mim. Agora, o meu irmão nem sempre é assim, eu tenho que perdoar ele, ele pisa no meu calo,
Às vezes ele fala mal de mim. Você sabe o que acontece quando isso acontece na sua vida? Quando o irmão fala mal de você, quando ele pisa no seu calo. Sabe o que acontece? Deus está treinando você. Para ver se você está pronto. Para ver se você está pronto. Sabe o que diz? O Senhor Jesus diz na oração que Ele nos ensinou, na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas, assim como nós perdoamos os nossos. Em outra tradução, diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos... Perdoar dívida é fácil, querido, eu quero ver perdoar ofensa. Quero ver é perdoar uma ofensa. Quando alguém pisa em você, fala mal de você pelas costas. Graças a Deus, isso não acontece aqui nessa cidade. Essa cidade aqui está isenta disso. Essa cidade aqui é uma bênção dos céus. É Jerusalém na terra. Né? Graças a Deus. Nós estamos falando de outras. Aqui não. Né? Como é que você se porta quando alguém age mal com você? Pastor, quer dizer que eu vou ter que engolir seco agora e eu vou ter que respirar fundo e vou ter que amar a pessoa? O que diz o Senhor Jesus? Que eu tenho que fazer o quê com os meus inimigos? Matar eles? Orar para o carro deles bater no poste? Não, o que a Bíblia diz? Que eu tenho que amar os meus inimigos e orar pelos que... Tem alguém perseguindo você? Bota o joelhinho no chão e vai orar por ele. Sabe por quê? Porque quando você ora pelos seus inimigos, a Bíblia diz que você amontoa brasas vivas na cabeça dele. Eu já ouvi pregador dizendo que você amontoa brasas vivas na sua cabeça. Eu não quero brasa viva na minha cabeça, não. Você já pegou uma brasa da churrasqueira e pôs na sua cabeça? Quando você ora pelos seus inimigos, você está fazendo o quê? Você está amontoando brasas vivas na cabeça dele. Sabe o que vai fazer? Ele vai ficar doido. Ele vai ficar louco. A melhor coisa que você faz com o seu inimigo, você não gosta dele? Então, aprenda a amá-lo. É a melhor coisa que você faz. Porque ele vai ficar doido. Ele vai ficar louco. Ele vai falar assim, como é que pode? Eu estou matando o camarada e ele fala assim, pai, perdoa os pecados, porque perdoa eles, não sabe o que faz. Ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe com quem que ele está mexendo, Senhor. Perdoa. Senhor, me ajuda a amar. Amar é atitude, amar não é sentimento, tá? Não confunda amor com sentimento. Você já ouviu assim no casamento? Ah, meu amor acabou. Né? Aí o cara larga a mulher e vai ter um relacionamento com outra. Amor, ele é eterno, querido. Amor não acaba, não. Amor é decisão, amor não é sentimento. Sentimento que envolve sentimento é paixão. Agora, paixão passa. Paixão passa. Paixão passa quando os cabelos ficam brancos, quando as coisas começam a cair. Paixão passa, vai embora. Agora, amor não. Amor, ele dura. Mesmo diante das dificuldades, ele dura. Agora, como é que eu faço isso? Eu decido amar. Eu decido amar. E aí eu decido amar o meu irmão. Eu decido amar o meu irmão quando? Servindo o meu irmão. Meu irmão, eu estou aqui para te servir. O que precisa ser feito? Vamos fazer. Então, como que eu sirvo na visão do MDA? Como nós estamos nessa visão como igreja, como é que eu faço para servir? A primeira forma é discipulando. Como eu disse para você anteriormente, existem muitas vidas que precisam ser cuidadas. E a gente precisa de você. Ajuda a gente nisso. Ajuda a gente a discipular as pessoas. Ajuda a gente a cuidar bem das pessoas. Procure seu líder de célula, coloque-se à disposição dele, diga assim, olha, eu estou aqui, eu estou pronto. Ah, pastor, não sei se eu estou pronto, porque faz 10 anos que eu estou na igreja, ainda não fiz um curso de teologia. Querido, a gente tem dito para vocês aqui o seguinte, que se você sabe A e B, você já tem condição de ensinar A. Vai e começa. Vai e começa. Amém? Segundo, a segunda forma é abrindo sua casa para uma célula. Como que você serve na visão do MBA? Abre sua casa. Ah, pastor, minha casa não dá, porque minha casa tem as coisas lá. Como a gente ouviu do pastor André, cola as coisas. Né? Cola as coisas.
Você tem medo que as pessoas quebrem seus badulaques? As crianças vão lá e mexem seus badulaques? Cola. Deixa colado. Né? Ou então faz na área da sua casa, não tem problema nenhum. Abra a sua casa para uma célula. Tenho certeza absoluta que você vai receber bênçãos sem medidas, se você fizer isso. E a terceira forma, se tornando um líder de célula. A gente quer que você seja um líder de célula. A gente quer que você cuide das pessoas. A gente quer que você seja uma pessoa que tenha uma célula e tome conta dela. Em nome de Jesus. Terceiro e último lugar. Como é que Jesus agradava o Pai? Jesus agradava o Pai honrando-o. Amém? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: se você quer agradar a Deus, honre-o. Amém? Jesus agradava o Pai lhe dando a honra devida. Jesus ele tinha como alvo e como disposição firme no seu coração promover a glória do Pai. Ele sempre honrou o Pai, por isso ele podia dizer assim: eu faço o que lhe agrada. Como filhos, nós temos buscado a honra para nós mesmos ou nós queremos agradar o Pai? Querido, deixa eu dizer algo para você. O que você tem em tesouro, o seu tesouro, o tesouro que Deus te deu, está em vasos de barro. Sabe por que é em vasos de barro? Para que a glória e a excelência não seja sua, seja dele. Vaso de barro, você usa. E se ele não servir mais para nada, você joga fora, acabou. Agora, o que está dentro do vaso é o que é importante. Quando o Senhor nos chama para o ministério, Ele dá os dons necessários, a honra e a glória tem que ser do Senhor. Por isso que eu não acredito em ministério promovido por homens. Olha, vem aqui na igreja do pastor fulano de tal que você vai ser abençoado, querido. Não funciona. Por quê? Porque a honra e a glória é do homem. Deixa de ser de Deus. Se tocar, olha, se eu receber a unção daquele pastor, se eu receber a oração dele, aí a minha vida vai ser transformada. Ah, é? Quer dizer que a oração do seu pastor não serve, a oração do seu líder de célula não serve, a oração do seu discipulador não serve. Não, tem que ser a oração do pastor fulano de tal. Que daí serve, que daí presta. Onde está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia? Mostra para mim na Bíblia. Que a oração de Paulo era poderosa. Que a oração de fulano era poderosa. A oração poderosa, sabe qual que é a oração poderosa? A oração poderosa é aquela feita em nome de Jesus. Acabou. Essa é a oração poderosa. Porque você não está orando por você mesmo. Você está orando pelo nome daquele que é o Criador dos céus e da terra. Daquele que ressuscita os mortos. Daquele que traz à existência aquilo que não existe. Você está orando no nome dele, não é no seu nome. Por que a oração muitas vezes não funciona? Porque você quer a glória para você mesmo. Porque a minha unção fez diferença. Porque a minha oração fez diferença. Porque se eu não estiver lá, a célula não funciona. Ah, é, querido? Os maiores movimentos de avivamento em todos os séculos que já aconteceu, vieram de lugares que você nem imagina. Começaram onde você nem imagina. Talvez você ouve falar de John Wesley, desse próprio Smith Wigglesworth, e tantos outros avivalistas, mas você não conhece a vida dos morávios. Sabe quanto tempo eles oraram para um avivamento varrer a Europa? 100 anos. Eles oraram 100 anos para que um avivamento varresse a Europa. A gente não sabe dessas coisas. Porque não tem honra. Queridos, você tem buscado a honra para você mesmo ou você quer agradar o Pai? Honra, na Bíblia, significa estima, valor, grande respeito. Como que a gente honra? Quando a gente tem estima, quando a gente valoriza, quando a gente dá grande respeito. Para homenagear alguém, quando a gente homenageia alguém, a gente valoriza, a gente dá muito valor a essa pessoa. A Bíblia nos exorta a expressar honra e estima com certas pessoas. Com quem? Com os nossos pais, com os nossos idosos, com os líderes, com Deus.
Honra e estima. A honra deve ser dada e não tomada para si. Sabe quem que honra você? Não é você mesmo. São as pessoas que honram você. Porque se você honrar você mesmo, não tem valor. Coisa interessante, né? Não tem valor. Você viu uma pessoa honrando ela mesma? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal. Agora, quando uma pessoa honra, é diferente. Olha, esse aqui é o fulano de tal, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Aí tem valor. Na boca de outros, a honra tem valor. Coisa interessante, né? A palavra amor também é muitas vezes sinônimo de honra. Paulo nos dá uma ordem em Romanos capítulo 12, versículo 10. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra seu irmão. Pastor, como é que eu honro o meu irmão? Valorizando o seu irmão, tendo grande respeito por ele, estima por ele. Se você tiver grande estima pelo seu irmão, se tiver respeito por ele, se você valorizar ele, sabe o que vai acontecer? Vai acabar a fofoca. Vai acabar diz que me disse. Sabe por quê? Porque se alguém vier falar, opa, peraí, o que você está falando do meu irmão? Eu tenho uma grande estima por ele. Eu tenho um grande respeito por ele. Não, mas você não imagina o que ele fez. Não, mas ele é meu irmão, eu o respeito. Eu tenho estima, valorizo meu irmão. Você precisa aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a fazer. Nós precisamos aprender a fazer isso. E como é que nós honramos na visão do MDA? Primeira forma, amando. Queridos, esse negócio de amor é meio complicado. Cuidar das pessoas necessita de amor, de muito amor. Quem está discipulando sabe que não é fácil. A gente ama, e respira fundo e ama de novo, e respira fundo e vai atrás, e respira fundo e fala, querido, amado, duas palavrinhas que tem que estar sempre na sua boca, querido e amado. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu querido, meu amado. Ai, é fácil a gente dizer para o nosso esposo, para a nossa esposa. É fácil. Mas diga para o seu discípulo, para a sua discípula, que está dando dor de cabeça. Diga para ele, amor, meu querido, meu amado, ame as pessoas. Como é que você honra? Amando. E a segunda forma de honrar na visão do MDA é honrando os seus líderes. Seu discipulador, seu líder de célula, seu supervisor de célula, os pastores da igreja. Honre seus líderes. Honre as pessoas que Deus colocou acima de você. Honre os seus discípulos. Honre as pessoas que Deus colocou sob seu cuidado. Honre, valorize. Dê grande estima, grande respeito, valoriza, honra. Como é lindo isso. Quando a gente discipula, eu não tenho orgulho de falar, né, que o meu discipulador é o Gustavo. Se nós fôssemos analisar pelo contexto que a gente encontra por aí, eu que tinha que estar discipulando o Gustavo. Por quê? Porque eu tenho mais tempo de ministério que ele, eu tenho mais tempo de formado que ele. Então, já estou mais tempo, já tenho mais experiência com a igreja do que ele. Então, eu que tinha que estar discipulando, né? Mas eu o honro, sabe por quê? Porque ele é uma bênção na minha vida. Eu não aceito que ninguém venha falar, o Gustavo isso ou o Gustavo aquilo para mim. Sabe por quê? Porque ele é meu discipulador. Eu tenho um grande respeito por ele. Um grande respeito. Além de tudo, ele é meu amigo. A gente dormiu 15 dias juntos no mesmo quarto de hotel. Né? Ele é meu amigo. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar. Esse é um princípio valioso para você.
Filhos, honrem seus pais. Dê grande valor para os seus pais. Dê grande estima a eles. Sabe por quê? É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias. Ah, pastor, é que você não conhece meu pai. Não, não conheço mesmo. Posso não conhecer seu pai. Mas a Bíblia diz assim: honre teu pai e tua mãe. Não está falando honre seu pai bonzinho ou sua mãe bonzinha. Ele está dizendo honra. E você, como bom entendedor, sabe que isso aí já é suficiente. Tenha grande respeito, tenha grande estima. Honra seus líderes. Honra seus líderes. Honre seu discipulador, honre seu líder de célula, honre seu supervisor, honre seus pastores. Como é que está o coração do pai? Como é que está o coração do pai? Jesus, ele honrava o pai, ele servia e ele tinha submissão. E você? Será que você pode dizer para o Senhor assim: eu faço o que sempre lhe agrada? Você tem agradado ao Pai? O texto diz assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Amém? Vamos orar? Eu queria desafiar você nessa noite a você honrar o Pai, a você ter esse princípio de honra na sua vida, estabelecido na sua vida. Outro princípio, o princípio do serviço. Eu louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja de servos, de pessoas que estão servindo. Eu glorifico o nome do Senhor por isso. E depois, a questão da submissão. Como é lindo quando a gente vê alguém submisso à vontade de Deus. Como é maravilhoso quando a gente vê alguém dizendo: ao Senhor me mandou fazer isso e eu estou indo. Eu queria desafiar você nessa noite a agradar o Pai como Jesus agradou. Pode ser que a gente nunca chegue lá, na mesma proporção, no mesmo nível que Jesus fez. Mas a gente pode dizer como Paulo: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero alcançar esse prêmio, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Eu quero, Senhor, alcançar esse prêmio, te agradar em tudo, em tudo. O Senhor Jesus, quando ele estava sendo batizado, logo depois que ele foi batizado por João, ele saiu da água e o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. A minha oração nessa noite é que todos nós, sem exceção, todos nós, ouçamos a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem me alegro, em quem me comprazo. Você tem feito o que agrada o Pai? Se essa mensagem serviu para você de alguma forma, e você quer agradar o Pai, eu queria que você ficasse em pé onde você está, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Coloque-se na presença do Senhor. Diga para Ele que forma que você pode agradá-lo. Talvez seja com submissão, talvez seja com seu serviço, com honra, ou talvez seja de alguma outra forma que a gente não disse aqui. Como é que você pode agradar o Pai? Sabe qual que era a promessa de Jesus? Olha só que coisa linda. Ele sempre está comigo.
Por que que o Pai sempre estava com Jesus? Porque Ele fazia tudo o que lhe agradava. Eu quero o Pai sempre comigo. E eu tenho certeza que você quer o Pai sempre com você. Então faça tudo o que lhe agrada, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E nós queremos, Senhor, fazer tudo o que te agrada. Aquilo que está no Teu coração, Senhor. Aquilo que está escondido no Teu coração. Aquilo, Pai, que só o Espírito Santo é capaz de revelar a nós. Senhor, se não estão nessas linhas que nós acabamos de ministrar, Senhor, que o Senhor esteja colocando no nosso coração, de que forma que a gente pode te agradar ainda mais. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor um dia nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. E, Senhor, o Senhor começou a colocar no nosso coração uma disposição de te agradar. E, Senhor, como é bom saber, Deus, que as nossas ações geram um sorriso no Teu rosto. Quando a gente ama os nossos irmãos, quando a gente está discipulando, quando a gente está sendo discipulado, quando a gente vai na célula, quando a gente vem no culto, Senhor, como isso agrada o Teu coração. Senhor, e é tão bom para a gente, é tão bom para nós, saber que a gente te agrada, saber que nós estamos com os nossos irmãos. Como é maravilhoso, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre o Teu povo. E Deus, se a gente for fazer alguma coisa que não te agrada, que Teu Espírito venha e nos incomode, muda o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida e as nossas atitudes, que elas não sejam, Deus, um espelho do nosso velho homem, mas que elas sejam um reflexo da ação do Teu Espírito em nós. Que os nossos reflexos sejam moldados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a fazer tudo que te agrada. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos. Amém. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: aprenda a agradar o Pai. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma boa semana. Dá um abraço quem está perto de você, quem está atrás de você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.